capítulo de hoje é o capítulo 3º do livro, que tem como título O Dia de Feira da Alma, que é uma expressão que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, te agradecemos por tua palavra, te agradecemos pela escola dominical, onde nós podemos, por faixa etária, estudá-la neste dia que é do Senhor, que requer de nós atividades de estudo da tua palavra, de comunhão com o Senhor. Queremos te agradecer porque de fato o teu dia é um dia de feira da alma, onde nós podemos abastecer as despesas da nossa alma, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe neste estudo, para que ele fique claro na nossa mente, que sobretudo mude os nossos hábitos, mude as nossas práticas, que nós nos adequemos cada vez mais à tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o dia de feira da alma. Eu procurei uma imagem que me pareceu bem alegre para tentar mostrar o espírito desse dia. O dia do Senhor é um dia alegre, é um dia que deve ser aguardado por nós, né? Muita gente espera com ansiedade a sexta-feira. O povo brasileiro fala, não vejo a hora de chegar a sexta-feira. O discípulo de Cristo deveria aguardar com ansiedade o domingo, né? O domingo é o dia em que nós cantamos ao Senhor, que nós louvamos, que nós recebemos a sua palavra. Esse é o melhor dia para nós. E a expressão feira da alma, ela vem desde lá do passado, basicamente século XVI, século XVII, quando os nossos pais espirituais, estudando este mandamento, eles perceberam que de fato o dia do Senhor é um dia em que nós abastecemos, digamos, os armários da nossa alma. Então, durante a semana nós temos comunhão com Deus, nós lemos a Bíblia, nós oramos, mas é no domingo que é um foco total. Que você louva ao Senhor, você vem na escola dominical, você ouve sermões no culto, e aí os armários da sua alma vão sendo supridos. Na Inglaterra, então, o dia de feira era o dia principal de negócios e atividade social. Fazendeiros, artesãos, mercadores e donas de casa vinham dos vilarejos e arredores para comprar e vender. Como Deus destinou o dia do Senhor para transações especialmente importantes para a alma, os puritanos chamaram o sábado de o dia de feira da alma. Tá? Então a analogia é essa. Da mesma forma como você vai na feira ou você vai no mercado para encher os armários da sua casa, das coisas que você precisa, dos alimentos, no domingo você vem na igreja para pegar os alimentos espirituais e colocar no teu coração. Essa é a ideia. Tá? O autor do livro, Joseph Paipa, ele, tratando da expressão lembra-te do dia de sábado, que é o que mostra o quarto mandamento, ele vai fazer uma analogia muito importante com os chamados mandatos criacionais. O que são os mandatos criacionais? O mandato espiritual é a obrigação que já foi passada para Adão, de que Adão, em 7 dias, ele deveria guardar um dia para santificar, é o mandato espiritual. Deus dá também a Adão o mandato social, que é o crescer e multiplicai-vos. É o mandato que o homem tinha de ter família, de povoar a terra, é o mandato social. E o mandato cultural é o mandato que Adão teve de cuidar da terra, de desenvolver a cultura, tá? Essa é a ideia, tá? Então, esses são os chamados mandatos criacionais. Os mandatos criacionais se repetem nos 10 mandamentos. Este é o ponto. O mais óbvio é o quarto mandamento, por causa da palavra lembra-te. Então, quando você está lá nos mandamentos, né? Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te. Ué, mudou o formato. Por quê? Porque o lembra-te te joga lá para trás, para algo que já foi estabelecido, que é o Deus no 7º dia abençoando e santificando. Então,
o dia de descanso, ele não foi criado em Gênesis 20, ele pertence à criação, como nós vimos, né, nas aulas passadas. Ele é óbvio, esse lembra-te manda lá para trás, mas não apenas o quarto mandamento, como nós vemos agora, o não adulterarás, que é o sétimo mandamento, e o não furtarás, o oitavo mandamento também. Então vamos ver esses textos. Veja lá Gênesis 2:3. Gênesis 2:3, acompanhem comigo. Aqui nós temos o chamado mandato espiritual. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus abençoou e santificou este dia. E ele fez isso para quem? Ele fez isso para Adão e Eva, né? Porque mesmo quando a expressão que é usada para Deus de descansar, nós sabemos, irmãos, que Deus não se cansa, Deus não sua, né? Deus não tem fadiga, Deus é espírito. A ideia do texto é que ele parou as atividades, e assim como ele parou as atividades, ele fez um padrão para que os homens seguissem também. E é por isso então que lá em Êxodo 20, vamos para lá, você tem a rememoração, a recordação deste mandamento, e você tem Gênesis como a causa, a base para este mandamento. Veja lá. O verso 8 é o lembra-te do dia de sábado para o santificar. Vamos todo o texto, do 8 em diante. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então observe que no verso 11, quando aparece porque em 6 dias, é a justificativa para nós guardarmos um dia de descanso. Por que nós guardamos um dia de descanso? E por que ele é o sétimo dia? Porque em 6 dias Deus fez tudo que existe e no sétimo dia ele descansou. Aqui nós temos o mandato espiritual e a lembrança dele em Êxodo 20. O mandato social é a mesma coisa, veja lá Gênesis 1:28. E Gênesis 1:28 já vai servir também para o mandato cultural. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Aqui nós temos um mandato social. A ordem que Deus deu a Adão e Eva, deles se multiplicarem, deles constituírem família. E na sequência vem um mandato cultural. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E não apenas isso, veja 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então aqui nós temos estabelecido, primeiro, o mandato social, a ideia de que Adão e Eva deveriam se multiplicar. E lá nos 10 mandamentos, quando nós temos o mandamento não adulterarás, é justamente uma preservação, uma continuação do mandato social, né? Por que o mandato social é importante? Porque Deus quis que de fato o homem habitasse a terra, se multiplicasse pela terra, por meio da família, né? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua esposa e tornar-se-ão os dois uma só carne. Deus institui a monogamia. E lá em Êxodo 20 é uma recordação, não adulterarás, é monogamia, não é poligamia, né? Então observe que o não adulterarás é uma recordação do que Deus falou lá no começo, né? Vocês dois se unam para se formar uma só carne. Mas talvez alguém pergunte, mas pastor, por que então é que há tanta poligamia no Antigo Testamento? Inclusive com personagens bíblicos, né? Abraão, Salomão, Davi. E há uma pregação no meio evangélico de que Deus tolerou. E isso está totalmente errado. Deus não tolera pecados.
né? Deus não abre concessões. Deus não diz assim, olha, é monogamia, o homem se une à sua mulher e sejam os dois uma só carne. Mas Abraão é meu chegado, você pode. Ah, Davi pode. Nada disso. Estes homens que tiveram mais de uma esposa, pode ler a história deles. Eles sofreram, eles foram castigados por Deus pelo fato de não seguirem o mandamento do Senhor. Todos eles sofreram, todos eles. Não teve um que escapou da mão de Deus, tá? Então Deus não tolera pecados. É um Deus misericordioso, mas a sua lei tem que ser cumprida, tá? E o mandato cultural, que é Deus dizendo para o homem, sujeite a criação. Os peixes, os animais estarão embaixo do teu domínio. E você vai lavrar a terra, você vai cuidar do jardim. Né? Deus poderia colocar anjos para cuidar. Não, Ele colocou o homem. É um mandato, meus irmãos, que vai fazer com que o homem crie cidades, estados, países. Há um desenvolvimento cultural ordenado por Deus. O pecado, ele macula os 3 mandatos criacionais, mas os mandatos criacionais seguem. Tá? E é por isso que nós temos o mundo começando num jardim e terminando no Apocalipse numa cidade. Né? Observe que lá no Apocalipse a visão não é mais do jardim do Éden, a visão é de uma cidade celestial. Houve um desenvolvimento, o jardim ele foi se transformando e lá no final do tempo, quando Cristo retornar, a nova Jerusalém, né, a reconstrução de todas as coisas, não será na aparência de um jardim, será de fato uma cidade gigantesca, e aí vem as descrições do Apocalipse. Há um desenvolvimento, né, o que nós chamamos de mandato cultural, pois o não furtarás é justamente uma proteção para que o mandato cultural ele aconteça. Né? Deus ele estabelece desde o começo a questão da propriedade. Deus é o dono de tudo e Ele cede a sua terra e os seus bens para que as pessoas usufruam, né? Para que eles sejam pessoas que usufruem desses bens. Mas há sempre o direito à propriedade. É por isso que o não furtarás é estabelecido. O que é teu, o que você está usando, que na verdade é de Deus, mas Deus confiou aos teus cuidados, está contigo. Ninguém pode quebrar esta propriedade furtando. Então o não furtarás é uma confirmação do mandato criacional, o mandato cultural. Voltando ao lembra-te, né? Lembra-te do sábado ou lembra-te do descanso. A palavra lembra-te na Escritura, ela não tem apenas um efeito assim intelectual. Eu me lembrei. É mais do que isso. É lembrar e fazer alguma coisa. É uma lembrança que te conduz à ação. Essa é a ideia. Na Bíblia, a maioria das vezes em que Deus usa a expressão lembrem-se, lembrai-vos, é para que o povo se lembre e faça alguma coisa. É o caso aqui. Tá? 2 exemplos ali. Observe Êxodo 13:3. Êxodo 13:3. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto não comereis pão levedado. E assim segue uma série de instruções para o que eles deveriam fazer por conta desta lembrança. É o mesmo que Jesus fala em Lucas 22, ligado à ceia, né? Lucas 22:19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Como assim em memória de mim? Todas as vezes que nós participamos da ceia, nós temos que ter na nossa mente a cena da cruz, que Cristo morreu na cruz por nós, que o pão nos lembra que ele rasgado foi o corpo de Cristo que foi rasgado na cruz, que o cálice do vinho nos lembra do sangue de Jesus que escorreu na madeira da cruz. Então é uma lembrança que nos conduz à ação. Nós nos lembramos da obra de Cristo e nós participamos. Tá? Então no caso do 4º mandamento, quando é dito, lembra-te do dia
de sábado ou do dia de descanso para o guardar, não é apenas uma lembrança intelectual, mas é uma lembrança que nos conduz a guardar, que nos conduz à ação. Lembrar é agir. Sobre a Páscoa, Êxodo 12, é dito assim: este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. Então veja, este dia é memorial. Memorial tem a ver com memória, com lembrança, né? Vocês se lembrem deste dia, mas esse dia ele deve ser celebrado. Celebreis com solenidade. O dia de descanso deve ser lembrado e guardado. Veja a repetição da lei em Deuteronômio: guarda o dia de sábado para o santificar, como ordenou o Senhor teu Deus. Vocês sabem que Deuteronômio foi escrito depois de Êxodo, né? Deuteronômio foi escrito como uma repetição da lei. Deuteronômio é Moisés olhando para o passado, narrando o que aconteceu no passado, mas com interpretação. Ele está ensinando algumas lições para o povo. E quando ocorre a repetição dos 10 mandamentos em Deuteronômio 5, e você já deve ter reparado isso, né? Os 10 mandamentos aparecem em Êxodo 20 e são repetidos em Deuteronômio 5. A ênfase em Deuteronômio 5 que Moisés usou não foi de lembrai-vos, lá não está, lembra-te do sábado, mas lá está, guarde o sábado. Observe que é uma ênfase diferente. Tá? Então, em Êxodo 20, nós somos levados a entender que o mandamento não nasce ali, o lembrai-vos nos conduz para Gênesis, e em Deuteronômio 5, como é uma repetição, Moisés enfatiza mais a guarda. Vocês guardem o dia de descanso, vocês guardem o Shabá, guardem o sábado, guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Então, o lembrar-se é no sentido de que o povo de Deus se recorde de que tem que guardar este dia, santificando-o e buscando a Deus. Este dia é também um dia especial para Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Eu grifei ali do Senhor porque este é o ponto, né? É o dia do Senhor. Aliás, a expressão dia do Senhor, domingo, ela nasceu justamente porque os cristãos passaram a guardar o primeiro dia da semana. E aí apelidou-se esse nome de o dia do Senhor. Domingo é do latim, que tem como origem Dominus alguma coisa, né? Dominus é Senhor. E dia do Senhor está na origem etimológica de domingo, tá? Então, de tanto os crentes insistirem no primeiro dia da semana, ele acabou sendo apelidado, é o dia do Senhor, é o Dominus, né? é o dia do Dominus, o dia do Senhor. Por quê? Porque ele é o dia de Deus. Deus nos dá 6 dias, Deus reivindica este dia para si, pois é dele. E aí algum crente, ou muitos crentes vão dizer assim: mas pastor, todos os dias não são dia do Senhor? Deus não é dono de todos os dias? É claro que é. Deus é dono de tudo. De tudo que há na terra. Tudo é dele. Tá? Mas isso não significa que ele não tenha um dia especial, porque ele constituiu, mesmo ele sendo dono de todos os dias, ele abençoou e santificou, não o dia 4º, o dia 5º, ele abençoou e santificou o 7º dia, como seu dia. Como está lá em Gênesis 2:3, né? Ele foi abençoado e santificado por Deus. Quem guarda todos os dias, não guarda nenhum. Aqui um trecho do Michael Horton no livro Um Caminho Melhor. A ideia de que todos os dias da semana são dias do Senhor leva à consequência não intencional de nenhum dia ser dia do Senhor. Tá? Então, a maioria dos crentes que dizem assim: não, eu não guardo o domingo porque todos os dias são do Senhor. A maioria desses crentes não guarda dia nenhum. Não é? Então, você percebe que é para fugir do mandamento quando dizem que guarda-se todos os dias. É muito interessante o exemplo do Michael Horton, que é um pastor norte-americano, porque ele escreveu um livro
em 1900 e alguma coisa, ele escreveu um livro em que ele tinha uma posição diferente. Ele era dessa posição de que todos os dias são dias do Senhor, de que você não tem que guardar um dia. Esse livro se chama A Lei da Perfeita Liberdade, foi editado pela nossa editora, tá? É um livro muito bom, com exceção do capítulo que trata sobre o quarto mandamento, tá? Esse capítulo você pula, porque até o Horton se arrependeu dele, tá? Então, é um livro muito bom que fala sobre os 10 mandamentos, pule este capítulo, está tudo certo. Mas 10 anos depois, 9 anos depois, o Michael Horton mudou de posição. E ele escreveu o livro Um Caminho Melhor. E neste livro, ele tem um capítulo que ele fala sobre a guarda do dia do Senhor. E ele diz que era de fato da turma que dizia todos os dias são do Senhor. E ele percebeu que quem diz que todos os dias são do Senhor acaba não guardando dia nenhum. E ele voltou atrás. É muito interessante você ver um autor como este, com vários livros publicados, observar um ponto e mudar de opinião. Para quê? Para se aproximar mais da Bíblia. É isso que a gente tem que fazer, aliás, né? Se você percebe que alguma questão doutrinária na sua cabeça, ela tem que se adequar à Bíblia, não tenha dúvida de mudar de opinião. Mude para se adequar à Bíblia. Foi o que ele fez. Então a ideia é que é de fato um dia especial. Deus fez os 7 dias, mas Ele abençoou e santificou o 7º dia. Depois de uma sequência de 6, o 7º foi abençoado. Então é de fato um dia especial e é um dia do Senhor. Como o dia dele, ele é para descanso, devoção e obras de misericórdia. Então, o dia do Senhor. Se o dia do Senhor, o que nós temos que fazer neste dia do Senhor? Nós já vimos aqui, Isaías 58, que nos mostra que este dia não deve ser gasto para os nossos próprios interesses, para as nossas questões particulares, para o nosso trabalho. É o dia do Senhor. Então, cabe perguntar ao Senhor, Senhor, o que a gente faz no teu dia? Qual é a tua vontade? E Ele já respondeu, né? O todo da revelação nos mostra que este é um dia para descanso, devoção e obras de misericórdia. Descanso porque nós paramos as nossas atividades. Não é um descanso ocioso em que você vai se jogar no sofá e vai ficar lá o dia inteiro, né? É um descanso, e a gente já vai mostrar, um descanso ativo, é um descansar em Cristo, mas é descanso, separa as tuas atividades. Os nossos pais espirituais recomendam até que você nem pense em trabalho, porque não adianta nada você descansar e a tua cabeça ficar preocupada com o trabalho. Então a gente tem que repreender os pensamentos e dizendo, ei, hoje não, hoje eu não vou me preocupar com esse tipo de pensamento, né? Amanhã, segunda-feira, eu penso no trabalho, tá? Então é um descansar, é um dia de devoção. Por quê? Porque é um dia cheio de trabalhos espirituais. Então pela manhã você tem culto ao Senhor, escola dominical, à noite você tem culto ao Senhor, e à tarde você vai preencher com coisas que agradem ao Senhor. A leitura da Bíblia, a leitura de um livro, ouvir música que glorifique a Deus, assistir filmes e programações que glorifiquem a Deus, fazer obras de misericórdia, evangelizar. Há igrejas aqui no Brasil que passam a tarde com programações para que os crentes fiquem na igreja e tenham programações. Isso não está estipulado. O princípio é um dia não para os meus interesses, mas é um dia de fato para glorificar a Deus. Talvez você reclame assim, pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. No domingo você tem. No domingo, você está impedido de trabalhar e de estudar, então vai ler a Bíblia. O domingo é especial para nós usarmos nas coisas de Deus. Como nos ensina o breve catecismo, de que modo se deve santificar o sábado ou domingo? Deve-se santificar o sábado ou domingo, e aliás, essa transição, irmãos, vai ter uma aula só para falar sobre isso, tá? Por que o sábado dos judeus transformou-se em o domingo dos cristãos? A gente vai mostrar isso biblicamente. Mas deve-se santificar o sábado ou domingo como um santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo suficiente para as obras de pura necessidade e misericórdia, né? Nós já falamos de obras de necessidade,
que são aquelas obras que você tem que fazer, né? Você se alimenta no domingo, se houver uma emergência, é uma obra de necessidade. Hoje, por exemplo, hoje nós vamos votar, né? Quem não votou ainda. Eu reputo isso como uma obra de necessidade. É o magistrado civil nos chamando para votar, tá? Obra de necessidade, você vai lá e faz o que a autoridade está mandando, tá? Como é que nós devemos santificar este dia? 2 tópicos. Primeiro, descansando em Cristo. Como é dito no Catecismo de Heidelberg, que eu cesse a prática de minhas obras más todos os dias de minha vida, e que o Senhor opere em mim pelo seu Espírito Santo, e assim comece nesta vida o descanso eterno. A ideia de Heidelberg, do Catecismo de Heidelberg, é que assim como nós cessamos na nossa vida as práticas de coisas más, porque nós estamos no descanso eterno que é Cristo Jesus, Demis já mostrou em outra aula que descanso tem alguns sentidos na Bíblia, né? E um dos sentidos é o nosso descanso em Deus, é Cristo nosso descanso eterno, é escatológico, né? Um dia nós vamos descansar mesmo de todas as obras, para estarmos com Cristo na glória. Então, assim como Cristo, que é o meu descanso eterno, faz com que todas as minhas obras más na minha vida cessem, eu cesso de praticar o pecado para praticar obras de justiça, o domingo é, digamos, uma pequena amostra disso no dia da semana. Eu cesso as minhas atividades para descansar em Cristo. O sábado nos lembra que devemos interromper nossas obras e descansar somente em Cristo. E o que é descansar em Cristo? Será que é você se jogar no sofá e ficar lá estatelado o dia inteiro, ou vendo coisas na televisão? Não, irmãos. Descansar em Cristo é buscar descanso em Cristo. Nós já falamos sobre isso, né? Já falamos que nós vivemos numa geração que trabalha para descansar. É uma geração que trabalha de segunda a sexta-feira, doida para chegar no sábado para descansar e no domingo. Só que digamos que a mentalidade de descansar da nossa geração é muito diferente dos nossos pais. O entretenimento é algo que cansa. Você certamente tem amigos e amigas, especialmente jovens, que passam sábado e domingo com entretenimento, com lazer, com coisas que cansam. Então, é um tipo de descanso que não traz descanso. Os nossos pais, eles descansavam para ter forças para trabalhar. A nossa geração trabalha para descansar. O objetivo é descansar, né? É entretenimento, é lazer. É passar o sábado e o domingo fazendo tudo quanto dá na cabeça. Os nossos pais, eles trabalhavam, o objetivo da vida era trabalhar para glorificar a Deus. Lembra do mandato cultural? Por que nós trabalhamos? Por que nós construímos viadutos, estradas, foguete, viagem à lua? Tudo isso é desenvolvimento. Informática, ciência, medicina, tudo isso é desenvolvimento cultural. O mundo avança porque Deus derrama faíscas da sua sabedoria para que a ciência avance. Essas coisas são um mandato cultural, né? O mundo vai se desenvolvendo embaixo do mandato cultural de Deus. É por isso que nós trabalhamos, é por isso que nós desenvolvemos o jardim. O jardim não é mais um jardim, o jardim já é uma cidade. Por quê? Porque o mandato cultural avançou e nós, filhos de Deus, temos que trabalhar por isso. Então nós glorificamos a Deus trabalhando. É por isso que é muito ruim ficar sem trabalhar. O povo brasileiro fala assim: o sonho da minha vida é parar de trabalhar. Aí quando para de trabalhar, percebe que nós fomos feitos para trabalhar. E nós glorificamos a Deus trabalhando. E a nossa geração se cansa de descansar e não descansa. Não descansa, tá? Talvez você já tenha tido a experiência de esperar um feriado, de tirar as férias, e no final das férias perceber que continua cansado, não descansou. O que aconteceu? É que o nosso descanso está em Cristo, meus irmãos. Quando nós buscamos descanso na leitura da palavra e na oração, a nossa alma descansa.
tá? Nosso descanso verdadeiro está em Cristo. O domingo é isso. Nós descansamos como? Adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, fazendo obras que agradam ao Senhor. Aí a nossa alma descansa. Esse é o verdadeiro descanso. Eu me lembro quando eu trabalhava num banco com muitos jovens, né? Isso eu tinha lá meus 20, 21 anos. E era muito visível a diferença da segunda-feira. Na segunda-feira, eu e o meu amigo, que ele era crente também de uma igreja batista, nós chegávamos no emprego assim, revigorados, com força para a semana inteira. Os nossos amigos chegavam acabados, porque eles tinham passado o fim de semana nas baladas. Chegavam acabados, com dor de cabeça, acabados. Tá? E eu e o meu amigo havíamos passado o dia inteiro na igreja. Porque na minha época de mocidade, era escola dominical de manhã, a gente ia para casa, almoçava e voltava para a igreja para o ensaio de grupos de música. Eu passava praticamente o dia inteiro na igreja. E o culto na igreja que eu frequentava era 7 da noite, não acabava antes das 9. A gente ia dormir no domingo 10, 11 horas da noite, mas segunda-feira a gente estava revigorado. Por quê? Porque era o descanso em Cristo. Ao contrário dos amigos, que nem tiveram compromissos, mas passaram o fim de semana inteiro na balada, eles chegavam acabados. Então perceba a diferença, né? Cristo é um descanso que nos revigora. Quando você guarda o dia do Senhor como ele deve ser guardado, você fortalece o teu espírito. Tá? Neste dia nós mostramos que nosso deleite, Cristo é o nosso descanso verdadeiro. Então, primeiro, nós devemos santificar este dia descansando em Cristo, e não é ociosidade, é um descanso fazendo as coisas dele. Segundo, tendo devoção a Deus. O domingo deve ser um dia alegre, porque vamos à adoração coletiva. Então, o nosso coração deveria ansiar pelo domingo. É o dia que eu vou na igreja, que eu vou cantar ao meu Deus, que eu vou orar a Ele, que eu vou receber a palavra, que eu vou ser instruído. Deveria ser uma alegria para o coração de todo filho de Deus. O primeiro pensamento que deveria vir à nossa mente neste dia é: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O fato de podermos adorar a Deus, pelo menos 2 vezes neste dia, louvarmos a Deus junto com os irmãos, sermos fortalecidos pela palavra e nos encontrarmos com os nossos queridos, deveria nos encher de alegria. Eu não sei se vocês percebem nos cultos que nós prestamos a Deus. Há alguns momentos no culto, meus irmãos, que é como que nós tivéssemos uma pequena amostra do que nós teremos na eternidade. Louvando a Deus, adorando de coração mesmo. Na eternidade nós adoraremos ao Senhor, sem pecado, com todo mundo reunido. A adoração coletiva que nós temos é uma chance de antevermos isso, de sentirmos prazeres espirituais. Essa nossa geração, ela está tão focada em prazeres carnais, né? Como a sociologia diz, prazeres da cama e da mesa, né? São os níveis de prazer. O crente, o discípulo de Cristo, ele tem uma fonte de prazer maior, que são os prazeres espirituais. E no culto público, há várias vezes que nós sentimos o prazer espiritual, de adorar ao Senhor, de buscar ao Senhor, de ouvir aquela palavra que você estava precisando, que falou ao teu coração. São de fato os prazeres espirituais, o deleite que nós temos com as coisas de Deus. Então, esse dia deveria encher o nosso coração de alegria, e nós deveríamos ansiar por ele. Finalizando, o autor do livro, o Joseph Paipa, ele trata das proibições. Então ele diz lá no livro o seguinte: como nós já caminhamos bastante dentro dos aspectos positivos, que o dia do Senhor é um dia de deleite, que nós devemos focar nas coisas do Senhor, vamos falar sobre proibições agora. O que nós somos impedidos de fazer no dia do Senhor. Então, para que este dia seja alegre e aprazível, agradável à nossa alma, devemos cessar algumas atividades. Eu coloquei 3 esferas aqui. Primeiro, o trabalho. Né? O trabalho, por quê? Porque lá em Êxodo 20 é dito isso, né? Vamos para lá, Êxodo 20.
O verso 9 fala que 6 dias nós temos para trabalhar e fazermos tudo o que precisamos fazer. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho. Este é o ponto, não farás nenhum trabalho. Tá? Então o que a gente deve cessar no domingo, no dia de descanso? O trabalho. A gente não trabalha. Nem eu, nem a minha casa, nem o meu comércio, nem a minha indústria. Veja a sequência do texto. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva. Dificilmente alguém aqui tem um servo ou serva, né? O contexto aqui era um contexto em que aqueles que não pagavam as suas dívidas viravam servos, escravos, até pagar a dívida. Não é o nosso caso, mas o nosso caso se aplica quando você tem uma empresa, quando você tem funcionários, quando você está acima de outras pessoas. Qual é a lógica aqui? Eu não vou fazer meus funcionários trabalharem de domingo. Essa é a questão. Tá? Ou então digamos que você tem uma empregada em casa. Você não vai chamar a tua empregada para trabalhar de domingo. Ou então tem uma reforma acontecendo na tua casa. Você não vai deixar que a reforma continue no domingo. No domingo os pedreiros estão liberados para trabalhar em outro dia. Percebe? Naquilo que depende de você, não é só você que não tem que trabalhar, mas também os teus subordinados. Ou então serviços terceirizados, né? E eu já falei daqui de alguns exemplos nesse sentido. Você não deve dar serviço no dia de domingo, né? Essa é a ideia do texto. Então, nem o servo, nem a serva, nem o teu animal, contexto rural, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E aí segue o texto. Então, voltando ali, você cessa o trabalho seu, na sua casa, no seu comércio e na sua indústria. Em contexto rural, animais também devem descansar, assim como em Israel. Não é o nosso caso aqui, né? Mas imagine um crente que tem uma fazenda em que os animais trabalham na roça o dia inteiro, todos os dias. No domingo esses animais têm que ter descanso também. Por quê? Porque o mandamento está falando que é para a criação descansar. Aliás, meus irmãos, no Pentateuco fala-se de descanso da terra também. Havia um período em que Deus ordenava que a terra tivesse um descanso, que ela não fosse plantada. A criação deve descansar no 7º dia. Essa é a ideia. Nós trabalhamos 6 e há um dia para a renovação das forças, não apenas de homem e mulher, mas também de animais e da própria terra. Muito bem, Deus nos deu 6 dias para fazermos tudo o que precisamos. Se não está dando tempo, acorde mais cedo, corte televisão e internet. Conselhos rápidos aqui, né? Pastor, não dá tempo. Eu tenho que estudar no domingo. Pastor, não dá tempo, eu tenho que trabalhar no domingo. Eu não tenho tempo para nada. Conselho rápido, acorde mais cedo, durma menos e corte televisão, os mais velhos, e corte internet, os mais novos. Você vai ganhar tempo, tá? Porque às vezes a gente vê crentes dizendo, pastor, eu não tenho tempo para mais nada. Não sai da rede social. Ué, para a rede social tem tempo? Percebe? Então corta a internet, se está sem tempo. Mas priorize o dia do Senhor. Domingo não é para trabalhar, domingo não é para estudar. Organize-se para que você faça essas coisas de segunda a sábado. Dá tempo, é só você se organizar. Eu não vou dizer que não dá para usar rede social no domingo, mas se você for usar rede social no domingo, que seja para glorificar a Deus, para evangelizar, que seja texto bíblico, que seja alguma forma de glorificar a Deus. Por quê? Porque como nós já vimos em Êxodo 58, este não é um dia para os nossos assuntos privados, para os nossos próprios assuntos. Ficar debatendo no domingo em rede social é quebra total do mandamento, meus irmãos. Ficar postando coisas de políticos no domingo na rede social, fazendo críticas ao governo, seja que governo for, pode ser do PT, pode ser da esquerda ou da direita. Domingo, meus irmãos, não é dia para você ficar gastando com essas coisas, pensando em política, pensando em fofoca, em querelas, em coisas que não estão relacionadas com Deus. Então, eu já falei sobre isso aqui, né? No domingo, a gente... É triste ver crentes gastando tempo em coisas que não são do Senhor no dia do Senhor. No dia do Senhor a gente tem que se disciplinar para voltar os pensamentos para as coisas de Deus, para as coisas do reino. Sim, Vitor. Pastor, e crentes que discutem teologia nas redes sociais no domingo? O senhor acha que é um
uso proveitoso do dia? Discutir? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque a minha impressão, Vitor, é que 99% das discussões de teologia na internet são pecaminosas. É a minha impressão, sabe? Falta amor, falta paciência, falta longanimidade, falta respeito. A internet é uma selva, né? Eu tenho concluído que as redes sociais, especialmente o Facebook, que se escreve mais, né? No Instagram, o foco do Instagram é imagem, né? O Facebook é texto. Então, especialmente no Facebook, que tem mais chance de texto, a minha impressão é que é uma grande selva. Eu tenho pensado nisso. O Facebook é como aquela analogia do anel do Senhor dos Anéis. Lembram? O anel no Senhor dos Anéis? O anel do Senhor dos Anéis, ele amplifica o poder. Ele amplifica o que a pessoa já é, né? É por isso que o portador, ele não era muito afetado pelo anel, porque ele era ingênuo, né? Mas aquele anel na mão de um maligno amplifica a malignidade. O Facebook acaba sendo o anel do Senhor dos Anéis. Quem tem tendência para maledicência, no Facebook amplia. Quem tem tendência para criticismo, para inveja, para essas coisas, a rede social amplia essas coisas. E aí, nos debates, chamados debates teológicos, a maioria são debates pecaminosos. Dificilmente você vê um debate desse sendo conduzido na base do amor, da paciência e da educação. Na maioria das vezes é reprovável, tá? Então, não aconselho, Vitor. Eu acho que é quebrar o mandamento. As compras. Esse é um dia para cessar compras. Então, eu não vou ao comércio, eu não vou a shoppings, eu não vou a lazer pago. O que é lazer pago? Cinema, teatro, coisas que você faz pessoas trabalharem. Pastor, eu posso pegar minha família e levar a um parque? Não vejo problema. Desde que você não faça ninguém trabalhar, um passeio, né? Aliás, eu não sei se é o Paipa ou se é o Michael Horton, que eles dizem exatamente isso. Você leva a sua família para um parque que tenha árvores, que tenha uma bela beleza da criação, e você fala: filhos, Deus fez tudo isso aqui. Olha como Deus é poderoso, como Ele é esteticamente perfeito. Então, você pode passear com a tua família, desde que não seja passeio pago, tá? Em que você vai fazer pessoas trabalharem. E isso inclui feira, já falamos sobre isso, né? Por que você vai fazer a feira no domingo, se durante outros dias da semana tem feira? Faça a feira em outros dias da semana, guarde o domingo para descansar. Restaurantes, a mesma coisa. Quando você vai num restaurante no domingo, você está sendo responsável pelo garçom que está trabalhando, pelo caixa que está trabalhando, né? Você está fazendo pessoas trabalharem. Então providencie a comida do domingo um dia antes. E compras pela internet também, né, gente? Não adianta nada. Você fala: não vou no comércio, mas fica comprando pela internet. Você está fazendo pessoas trabalharem também. E lazer, jogos esportivos. Então não cabe ir no estádio, meus irmãos, no domingo. Nem ficar vendo partida de futebol no domingo. Assista futebol em outro dia da semana. Não é o foco do domingo essas coisas. O foco do domingo é agradar a Deus. Você tem 6 dias para essas coisas. Tá? Eu sei que essa pregação, meus irmãos, que é a pregação da palavra, não agrada muita gente, mas porque há muita paixão envolvida, né? Há desejos nossos que estão envolvidos. Mas pense com a cabeça, pense com o teu cérebro. Você tem 6 dias para fazer essas coisas. Deus está pedindo um dia para você focar nas coisas dele, tá? Pense, use o cérebro, não use o coração não. O coração está infectado, o cérebro também está, mas o cérebro é menos, ele não carrega paixões, né? Pense com a cabeça. Deus te dá 6 dias, olha a proporção, 6 contra 1, você tem 6 dias para fazer essas coisas, e aí você tem um dia para buscar as coisas do Senhor. Então não cabe esse tipo de programação no dia do Senhor. Cinema, entretenimento, não é o foco do dia de fato, tá? E aqui eu concluo com um pequeno poema do Swinock, que foi um puritano do passado,
que é citado pelo Packer naquele livro Entre os Gigantes de Deus, tá? O Entre os Gigantes de Deus, você sabe, tem um capítulo sobre os puritanos e o dia do Senhor, que é excelente, repleto de citações dos puritanos, é muito bom. E o Swinnock, ele escreve um pequeno poema para enaltecer o dia do Senhor. E diz assim: salve tu que és altamente favorecido por Deus, tu, pote de ouro da semana, tu, dia de feira da alma, tu, romper do dia de eterno resplendor, tu, rei dos dias, o Senhor seja contigo, bendito és entre os dias. Ó, como os homens e mulheres esvoaçam para cima e para baixo nos dias da semana, como a pomba faz por sobre as águas, mas não podem achar descanso para suas almas, até chegarem a ti, que és a sua arca, até estenderes a mão e recolhê-los para dentro. Ó, como se assentam à tua sombra com grande deleite e acham teus frutos doces ao seu paladar. Ó, a mente a alçar-se, o coração a encantar-se de felicidade, a consolação da alma, que em ti eles desfrutam no bendito Salvador. Tá? Não é uma adoração do dia, né? Ele não usa a palavra adoração, ele fala bendito, né? É um poema para mostrar a grandeza do dia do Senhor. Assim como você pegou a referência do dilúvio ali, né? Assim como no dilúvio Noé soltou a pomba e ela não encontrou onde pousar e ela ficou assim voando, assim são as nossas vidas durante a semana. A gente está querendo descanso, mas não tem como parar. E aí o domingo é a arca em que nós finalmente encontramos descanso e paramos nossas atividades e podemos nos voltar a Deus, voltar os nossos corações a Deus para encontrar o verdadeiro descanso, o descanso que de fato alivia o nosso espírito e a nossa alma, tá? Então é um belíssimo dia, é um dia de feira da alma. Nós devemos valorizar este dia e guardá-lo com fidelidade, porque isso agrada a Deus e faz bem ao nosso espírito, revigora as nossas forças. Deus nos fez para isso.